Aí a gente foi para outro desafio. Por quê, Silvio? Chegou o momento de eu sentir o desejo de engravidar, que é o sonho de toda mulher, que é o natural para toda mulher, né? E eu descobri uma doença chamada endometriose, e no meu caso já estava no grau 4, porque estava colado o ovário, as trompas, o útero, até o intestino todo colado. O médico diz pro meu esposo, na situação que está, é impossível sua esposa engravidar. Foi onde começou outro deserto. Foram 7 anos, Silvio. 7 anos. E nesse decorrer desse deserto, Deus continuou lapidando a gente, transformando a gente, capacitando a gente. Mas chegou um momento da minha vida, porque a sociedade, ela cobra. E eu sempre fui uma mulher de fé, mas a maneira com que as pessoas me falavam me feria. E eu comecei a tomar aquilo como a minha verdade. E eu achava que eu era incapaz, eu achava que eu era seca, eu achava que o meu esposo não tinha que estar comigo, porque eu não tinha capacidade de dar um filho para ele. E eu lembro muito, muito, muito bem os momentos em que nós dois, a gente se dobrava no quarto, eu do lado da cama e ele do outro. Por quê? Chegou um momento da minha vida que eu não pedia mais filho, porque a tristeza era tamanha que eu perdi a alegria de viver. E eu pedia para Deus, para que Ele me devolvesse a alegria para mim sobreviver. Era a única coisa que eu pedia. Até que Ele ouviu as nossas orações, ouviu a minha oração. Eu lembro que eu pedi para morrer, Silvio. Eu nunca pensei em cometer, mas o pensamento veio. Porque a tristeza era tanta, eu me senti aquela sequidão, a tristeza era tanta que eu cheguei no momento de pedir para morrer. E eu pedi numa segunda-feira. Na terça-feira, uma irmã de outra igreja me parou. Na hora que ela veio assim, eu falei, meu Deus, é problema. Eu falei, vai vir problema. E ela falou assim, Marcela, Deus me mostrou você. E a gente vai lá amanhã na tua casa. E eu tinha certeza que aquele momento era para minha cura. E na quarta-feira elas foram em 4 na minha casa. E elas começaram a conversar comigo. E eu ainda sentindo aquele semblante caído, sentindo aquela tristeza. Eu falava, Senhor, não vai acontecer nada, até que a gente se dobrou de joelhos para poder orar. E conforme elas foram orando, Silvio, a presença de Deus, a manifestação de Deus, eu senti que foi do pé até a cabeça, saiu aquele espírito de morte. E no mesmo momento eu comecei a sorrir. E a partir daquele momento, nunca mais eu tive pensamento de morte. E a minha fé foi fortalecida. E mesmo com mais desafios, porque a cada ida no médico, eu voltava com um diagnóstico diferente. Era endometriose, eu ia pro médico, era cisto. Voltava pro médico, era mioma. E todas as pessoas em minha volta não acreditavam que ia acontecer. Mas eu conheci, e aí eu já começo a entregar essas chaves da inteligência espiritual. Eu aprendi a desenvolver a inteligência espiritual no banheiro do meu quarto. Buscando, e a primeira chave é você resgatar a intimidade com Deus. Porque eu conhecia um Deus de ouvir falar. Que as pessoas falavam que Deus é bom, que as pessoas falavam que Deus opera milagre. E na provação, eu conhecia Deus de verdade. Eu conhecia Deus intimamente. E no banheiro do meu quarto ele começou a falar diretamente comigo. E a medicina me dizia não. Só que Deus falava para mim, meu é o sim e meu é o amém. E eu acreditei naquela palavra. Eu peguei ela como verdade. As pessoas ainda me humilhavam, Silvio. Como eu fui humilhada. As pessoas ainda... Na verdade, é o inimigo que usa das pessoas. A gente tem que ter esse discernimento. E eu estava fortalecida de uma maneira que nada mais diminuía a minha fé. Eu tinha certeza. Eu tinha convicção que eu ia gerar um milagre. Até que, por intermédio da minha irmã, que mora em Santo Antônio de Posse,
ela conseguiu um tratamento para mim na Unicamp, em Campinas. E o médico sempre deixou claro que no meu caso era indicado fertilização in vitro. E eu não tinha condições para isso. E lá na Unicamp só realizava inseminação, que não era indicado para mim. A médica deixou bem claro. E esse processo de ida para a Unicamp, eu e meu esposo não gastamos nem um centavo. Se fosse avaliar mais ou menos por baixo, a gente teria gastado de 15 a 20 mil reais. Deus preparou tudo. Tudo. A primeira inseminação deu errado. E na segunda inseminação aconteceu o meu milagre. Então a primeira chave é que o deserto, a nossa dor não é para matar. A nossa dor é para fazer a gente crescer. Jamais Deus quer o nosso mal. Pelo contrário, durante todo esse processo, tanto com relação às crianças, tanto com relação ao processo para engravidar, Deus tratou eu e meu esposo. Por quê? Porque o mistério era comigo e com ele. Durante esse processo com meus irmãos, nós fomos lapidados, moldados e capacitados. A gente ainda não entendia, Silvio, o que ia vir lá na frente. Jamais. E a outra chave que eu dou é que a gente precisa se submeter ao processo. Porque a gente não quer passar pelo processo. A gente anseia para que chegue do outro lado logo. Verdade. Mas o processo, se submeter, faz parte. Porque a cada ponto, passo a passo, Deus vai te revelando o próximo passo. Não tem como você passar rapidamente, chegar já lá no propósito. É passo a passo. Essa é a outra chave. Se submeta ao processo e viva um dia de cada vez, passo a passo, buscando somente em Deus. Por quê? A nossa resposta, Silvio, essa é outra chave. As pessoas buscam muitas respostas. Eu buscava essa questão interna, desse abandono, dessa rejeição. Eu não me encontrava. Eu buscava fora. Eu buscava respostas nas pessoas. Eu buscava as respostas em coisas. E a resposta está dentro de nós. Então a próxima chave é o autoconhecimento. Porque o que a gente busca não está nas pessoas. O que a gente busca não está em coisas. O que a gente busca está no nosso interior. Está tão próximo de você. Tão próximo de você que a gente nem imagina. Então a gente precisa fazer essa viagem de autoconhecimento para dentro de nós. Para ver o que Deus quer com tudo isso. Qual que é o propósito de Deus com tudo isso? Com isso, eu não tenho vergonha de dizer, Silvio. Nós fomos amassados. Meu esposo e eu fomos quebrados para honra e glória do Senhor. Porque a gente teve que aprender a amar. Aprender a amar. Porque a gente quase devolvemos os meus irmãos. E a gente teve que aprender a amar eles. Tivemos que aprender a dividir. Deixar o nosso egoísmo, a nossa soberba de lado. E a partir disso, de também outra chave, se permitir ser quebrado. Porque dói, ninguém quer. Ninguém quer mexer com o que está quieto. E dói, mas é necessário. Então a gente precisa se permitir ser curado.